Tertúlia. O meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 22 de janeiro de 2015, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3.275. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 14 máximos. O título é Estudo Progessiocrítico dentro da especialidade Progessiologia. Quem escreveu esse verbete é a professora Lília Junqueira. Ela é professora universitária, graduada, pós-graduada, mestre e doutora em Sociologia, doutorado em Sociologia Política, brasileira, natural de Brasília, voluntária da Conscienciologia desde abril de 2011, autora do livro Desigualdades Sociais e Telenovelas, Relações Ocultas entre Ficção e Reconhecimento, de 2009, e também organizadora do livro Cultura e Classes Sociais na Perspectiva Disposicionalista, de 2010. E ela é tenepsista desde dezembro de 2010 também. Então, definologia. O estudo progessiocrítico é a análise racional de projeções conscienciais rememoradas e registradas por meio da anatomização, interpretação e avaliação do conteúdo e da forma das experiências extracorpóreas. O holopensene pessoal da progessiologia, o holopensene da progessiocrítica, o holopensene pessoal da parapesquisologia, o holopensene pessoal da criticologia, o holopensene pessoal da descrenciologia, o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida, o desassombramento projetivo consolidado, a metodologia projeciológica, o estudo das sincronicidades, o diário projetivo, a organização dos registros, a leitura atenta dos registros, a marcação de observações críticas, a detecção dos recessos projetivos, o estudo das dificuldades da projeção consciente, o onirismo superado, a correta datação das projeções, o ir e vir a pontos específicos do registro, a síntese horizontal das achegas, a autotolerância quanto à dúvida temporária, a autocorreção incessante dos erros interpretativos, o ceticismo cosmoético e assim por diante. Aqui são mais de 25 linhas na fatologia. Em parafatologia nós temos a autovivência do EV profilático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, ajudando na interpretação das projeções, a projetabilidade lúcida, a descoincidência vígio, o aqui e agora multidimensional, as energias extrafísicas, as escalas extrafísicas úteis, a agenda extrafísica qualificada, que é a Agendex. E lá no final, os extrapolacionismos decorrentes dos estudos progessiocríticos e as verpons. E aqui na argumentologia, página 4, no tópico análise, ela coloca 10 procedimentos úteis nas análises das projeções. E na página seguinte, no tópico cotejo, ela expõe 10 tipos de cotejos possíveis de serem analisados na progessiocrítica. Em remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoexame projetivo, autoconscientização multidimensional, lucidez extracorpórea, progessiometria e projetor jejum. Os trafores da assistencialidade e da cosmoética aplicados à progessiocrítica qualificam a auto- e heteropesquisa. Assim, os esforços em prol da autolucidez têm maior rendimento evolutivo. Você já iniciou pesquisa crítica sobre as próprias projeções? Em qual nível de aprofundamento? E na bibliografia específica são 5 fontes relacionadas aqui. Na mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos exame, análise, avaliação, escrutínio, autocrítica, investigação, interpretação, progessiografia, autoconfiança, discernimento, contextualização, parapsiquismo, autolucidez, progessiologia, refutaciologia, imagisticologia, descrenciologia, autocriticologia, progessio-criticologia e conscienciometrologia. Então nós temos os questionamentos, mas antes seria bom você dar uma
uma geral, uma contextualizada do motivo, né, principal pelo qual você resolveu escrever esse verbete, por favor. Certo, ok. Mais uma vez, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco as minhas experiências, né, através da escrita dos verbetes. E da defesa nas tertúlias, né, de poder responder as questões, é muito importante. Então, bom, esse verbete, ele vem de um estudo de um trafar meu, que é a falta, eu acho, a insuficiência de clareza que eu tenho, apesar de eu ter tido, né, experiências extracorpóreas desde muito jovem, mas eu ainda tenho que fazer até uma análise bem específica para ver qual a razão de não ter feito muitos estudos específicos, técnicos de projeção, né? Então, eu sei que eu estou tendo uma experiência fora do corpo, eu durmo, eu estou em outro lugar, eu tenho consciência que eu estou interagindo com consciências fora do corpo, que eu estou em locais extrafísicos, mas, assim, eu sempre tive pouca lucidez com relação à saída do corpo, a identificar o veículo que eu estou manifestando, a verificar o cordão de prata, né, pegar, sentir o cordão de prata. Então, esse tipo de coisa, eu não tenho muita lucidez, né? Quando eu tenho a lucidez de estar lá, de conversar, de trocar ideias, de trabalhar às vezes, e eu volto e tenho aquela lembrança. E por muito tempo, a falta desse treinamento, desse trabalho, né, desse trabalho de ter consciência da parte técnica da projeção, vamos dizer assim, me impediu de dar valor à projeção. Porque como eu não sabia, eu estudava Conscienciologia e tudo, mas como eu não sabia se aquilo de fato era uma projeção, porque eu não via saída do corpo, eu não via chegada ao corpo, eu ficava na dúvida, e essa dúvida eu não dava importância àquelas vivências, né? Eu cheguei a estudar projeciologia, o meu primeiro curso de entrada na Conscienciologia em 2003 foi um curso de projeciologia, o CIP, que na época era IPC, lá em Recife. Uhum. Então, foi o único curso de projeção que eu fiz, eu não fiz outro curso, né? Então, eu sinto muita falta de não ter feito. Eu acho que todas as pessoas que têm interesse na projeção, que sentem que têm experiência, o ideal é ela fazer mais cursos, né? Ela está presente aqui, ela está, né? Existe o curso, a escola de projeção aqui da CCCI, que é uma iniciativa muito importante nesse sentido, né? Eu fiquei sabendo, são 3 horas de curso de projeção. Então, assim, eu queria deixar bem claro que esse verbete foi escrito a partir de experiências minhas, né, pessoais. Então, corre o risco aí de ter muita coisa que não confere ou que não, né, de interpretações erradas. O ideal para quem quer trabalhar com projeção, quem quer estudar, avançar, desenvolver as projeções, é fazer os cursos da Conscienciologia, né? É trabalhar agora, isso. Eu não fiz, então eu tinha apenas a lembrança das experiências. Aí eu comecei a dar valor a elas, mesmo assim. E foi quando eu comecei a dar valor a elas, mesmo assim, que eu vi que era interessante fazer uma análise dos registros, porque eu tenho uma relativamente boa memória e eu sempre registrei. Então, eu passei a dar mais valor, passei a estudar os registros e a fazer todo um trabalho técnico de planilhas, com aquilo que eu tinha rememorado. Então, isso daí me ajudou muito, aumentou minha lucidez, e eu escrevi o verbete para contar como é que eu fiz isso. Perfeito. O que eu acho mais bacana é isso, que apesar de você estar nesse, vamos dizer, desenvolvimento inicial que você fala, você levou a sério e está, né, vindo aqui, defendendo, e é isso que vai realmente qualificar a sua projetabilidade, porque você está levando a sério, agora você vai se
a tendência é você acordar mais fora do corpo e aumentar a lucidez, né? E aí você perceber todo o processo extrafísico desde o início, né? A verbetógrafa professora Lília, na Estrangeirismologia, página 1, segunda linha, poderia correlacionar o Zeitgeist com o tema deste verbete? Ah, tá. O Zeitgeist aí, na verdade, eu acho que foi uma coisa que eu percebi, o verbete já estava na segunda revisão. Aí, na verdade, eu acho que é mais a superação do Zeitgeist, do que propriamente o Zeitgeist, né? Porque se você vai fazer o estudo da experiência extrafísica e você está dentro do Zeitgeist, você precisa sair um pouco da mesologia, da forma de pensar, né, do seu tempo. O que é o Zeitgeist? Né? Ele é chamado também espírito do tempo, mesologia, né? É uma forma de pensar comum naquele ambiente que você está intrafísico, né? E se você está muito, né, permeado do Zeitgeist, na hora de fazer a análise da projeção, você não vai ter um resultado melhor. Mas, ao mesmo tempo, se você estuda bastante a projeção, você começa a fazer conexões com coisas que estão acontecendo no intrafísico, as sincronicidades. Sim. Se você começa a fazer conexões com as sincronicidades, aí pode ser que o Zeitgeist seja importante, né, para você identificar alguma coisa que está acontecendo na atualidade, ou até alguma coisa que aconteceu no passado. E aí é importante você, talvez, pesquisar, através de algum indício da sua projeção, um Zeitgeist de uma época que já passou. Perfeito, porque às vezes esse condicionamento, né, que a vida moderna causa prejudica a projeção, porque a pessoa às vezes fica tão ligada e tão intrafisicalizada por causa da demanda, né, intrafísica, que isso dificulta. Mas, por outro lado, como você comentou também, o parafato, aquilo que acontece fora do corpo, às vezes tem íntima relação com algum evento que está acontecendo simultaneamente, que às vezes o projetor só vai saber, ele registra a projeção, não entende muito bem aquilo, daqui a pouco ele fica sabendo de um evento intrafísico pelo Zeitgeist, pela mídia, pelos meios de comunicação, e ele eventualmente pode ter participado extrafisicamente daquilo, né? Então, realmente, o Zeitgeist tem essa correlação. Outra coisa que eu já experienciei, às vezes, é você estar fora do corpo, você chegou a comentar isso no final, e você começa a ver que aquele modus operandi daquelas pessoas é um outro tempo, é um outro Zeitgeist, eles estão vivendo como se fosse um tempo, né, anterior. Então você ali começa a ver se você não está vivendo uma projeção retrocognitiva, algo que ou está sendo plasmado ali, ou é uma comunidade que eles vivem realmente num tempo anterior. Isso tudo tem relação, sim. Patologia, página 1 também, primeira linha. Quais as suas dicas para alcançarmos o desassombramento projetivo consolidado? Dicas, né? Porque essa ideia do desassombramento é a pessoa, a consim, quando ela se interessa pela projeção, e se ela não teve nenhum contato com ideias a respeito da extrafisicalidade, né, porque é possível ter ideias a respeito da extrafisicalidade através, por exemplo, da religião espírita, né, ou se a pessoa tem parapsiquismo, ela tem algum contato, ela tem alguma ideia de que existe o extrafísico, que existem as consciências, que você pode ter uma vivência extrafísica. Não foi o meu caso, né? Eu nunca tive contato com essas ideias. Assim, ideias, realmente, eu posso dizer que eu não tinha tido contato ainda, antes de começar a fazer uma leitura de livros espíritas, lá pelos anos, lá quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Não cheguei a desenvolver aí à frente com isso, nada. Em 2003 eu tenho uma projeção, que eu demorei muito para descobrir que aquilo era uma projeção, né? Mesmo estudando Conscienciologia. Então, eu fiquei assombrada, certo? Eu acho que pode não ser a experiência da maioria das pessoas, mas eu fiquei assombrada. Então, eu tenho contato com muitas pessoas
que sabem da Conscienciologia da existência, sabem da ideia da projeção, e elas não vão à frente porque elas têm medo mesmo, né? Medo de projetar, né? Porque existe um assombramento. Então, eu acho que a primeira coisa a fazer né, para você poder chegar a fazer uma projeção crítica boa, você tem que desassombrar. E aí, como você comentou, o estudo é que vai ser talvez a vacina, né? A pessoa lê, para ela começar a ter um nível de confiança, e aí depois ela experimentar, que ela vai experimentando, aí esse medo tende a ir, né, cedendo lugar. Eu lembro também na época que eu comecei a ter muita projeção, se você não sabe, se você não tem informação, dá realmente medo, porque aquela situação ela é muito impactante, né? Na época eu tinha muito aquela catalepsia de acordar e não conseguir se mexer, então isso era muito, dava muito medo. Você achava que ia morrer, você tinha, né, temor, você não entendia aquilo, ficava paralisado, será que vai ser para sempre? Até que um dia tive a projeção e aí comecei a entender o mecanismo. Aí depois eu vi no Instituto. Então, acho que se a pessoa conseguir conciliar a experimentação, a cognição, às vezes até a amizade, né, ter alguém que fale, que ajude nesse desassombramento, eu acho que pode ajudar realmente. Eu acho que aí você deu uma boa dica também, né? Assim, procurar se informar, procurar pessoas que já tiveram, que têm algum conhecimento com relação a isso, né? E ver se essa pessoa pode te passar alguma informação. Também eu acho essencial, e eu acho que essa é uma dica muito importante, foi muito importante para mim, poder contar o que aconteceu para alguém. Você não tem ambiente às vezes, né? Às vezes você vai falar sobre aquilo e você tem toda uma bateria de... As pessoas dizem para você, olha, isso é uma impressão sua, é uma impressão, esqueça isso, deixa para lá, né? É muito comum. Então, você conseguir, aí eu acho que é o valor, né, da Conscienciologia, dos cursos, de tudo que foi criado, né, aqui, é a existência desse espaço onde você pode ir lá e falar, né, e escutar alguém falar sobre aquilo, levar aquilo a sério. Então, uma dica muito importante, quer dizer, eu venho falando desde o início, acho que é uma coisa que eu vou repetir até o final dessa tertúlia, a importância de buscar informação, de ter um espaço, de poder falar sobre isso, né? Então, procurar os cursos especializados. Ainda na Fatologia, página 1, no final da 8ª linha, o que é a autorresiliência interpretativa? Na 8ª linha da Fatologia? Página 1. Página 1. Autorresiliência interpretativa. Eu acho que... tá. No finalzinho. Porque ela está quebrada. Cortada ali. A autorresiliência interpretativa, né? É porque, quando você vai fazer a interpretação de uma vivência projetiva, você não vai ter um resultado imediato. Não é você sentar, vamos supor, você já vivenciou a experiência, você lembrou e você registrou. Agora você vai estudar o registro. Não é de uma hora para outra que você vai entender aquilo. Você não vai ler e na primeira leitura, na primeira sentada, você vai ter uma clareza total do que aquilo significou, né? É preciso você vivenciar mais, você viver mais, você voltar àquele registro novamente, depois de um período, passado um certo período. É preciso você estudar mais a parte, né, ouvir mais outras experiências de projeção, de outras pessoas, amadurecer mais e voltar àquele registro novamente. À medida que você vai fazendo essa movimentação de ir e voltar, você vai entendendo mais coisas, até você ir clareando aquilo. Então, precisa ter resiliência, porque senão a tendência é você dizer, olha, estou lendo, estou tentando interpretar, mas as minhas interpretações ainda são fracas, é um negócio sem pé nem cabeça, não estou sentindo firmeza, é melhor deixar isso para lá. Dentro disso, uma coisa que você colocou aqui que eu acho que é seríssima, é na última linha,
a autotolerância quanto à dúvida temporária, que é essa resiliência, quer dizer, a pessoa tem que saber lidar com aquele fato que não tem uma explicação do jeito que a pessoa quer. Então, isso para o projetor é muito comum mesmo. Em 2009, que eu tive uma informação envolvendo as coisas do Littré, que eu fui entender as projeções que aconteciam 20 anos antes. Então, aquilo para mim, entendeu? Aí eu entendi aquele bojo, porque senão ia ficar meio fragmentado. Então, tem determinadas experiências projetivas que elas são como se tivesse assim pílulas ao longo do tempo, né? Você vai entendendo que aquela experiência significativa, ela tem camadas, e você, se mantiver essa persistência, se voltar aos registros, como você comenta, reler, fazer conjecturas com a vida atual, né, com a nova autopesquisa no momento que você está, então aí sim você começa a ver a importância daquilo. Outra coisa que eu vejo dentro disso, às vezes, é o nível de antecipação dos amparadores. Às vezes eles promovem determinadas experiências na pessoa, marcantes, que aquilo às vezes não está tão claro, mas a pessoa nunca se esquece. E aí, ao longo da vida, da experiência, dos encontros, às vezes, a pessoa vai começar a entender aonde que eles queriam chegar, né? Então, essa antivisão é muito, muito séria. Outra coisa que ele pergunta aqui é o seguinte: em Fatologia, página 1, última linha, quais as diferenças entre o método hipotético-dedutivo e o método dialético? Pronto, isso aqui eu vou poder explicar bem direitinho. É o seguinte, né? Eu fui procurar saber quais os métodos científicos que poderiam estar sendo utilizados no estudo dos registros das projeções, né? E eu estudei, assim, eu li, né, a Conscienciologia produz muitos textos, muitos artigos, muitos livros de experiências de projeções de outras pessoas, né, de todas as pessoas que aqui estão trabalhando nisso, né, e compartilham sua experiência de projeção. Além, lógico, da enciclopédia, das tertúlias, que eu acompanho já há bastante tempo. Então, assim, dá para você ter uma ideia de como é que as pessoas estão fazendo o estudo das projeções delas. E aí, estudando isso, né, dando uma olhada nisso em geral, eu tentei pensar em qual é o método que as pessoas estão usando para estudar as suas projeções, né? Aí eu cheguei à conclusão, o que eu identifiquei nesse estudo que eu fiz, foi que, em geral, né, não é todo mundo, mas em geral os métodos mais utilizados, os procedimentos científicos mais utilizados são esses dois: método hipotético-dedutivo e o método dialético, tá? O que é o método hipotético-dedutivo, né? É um método que o cientista trabalha com hipóteses. Então, o que ele faz? Ele não descarta a indução, que a gente chama, que a indução é um método científico mais antigo, da lógica, em que você estuda caso a caso, para você chegar a uma conclusão final, né? Então, por exemplo, se a gente quer saber o que são as projeções, a gente teria que estudar cada uma das projeções que houveram, para a gente, no final, juntando tudo aquilo, você ter uma ideia do que são as projeções. Não podia faltar nenhuma. É como se fosse um censo. Uhum. Isso é a indução. É um dos métodos mais antigos de científico. Um outro método antigo científico é o dedutivo. O dedutivo é o contrário. Você tem uma impressão geral daquilo, né? Você tem ideias gerais, vamos dizer, estou dando exemplo das projeções, mas a partir disso você deduz os casos particulares. A partir de uma ideia do que é geral, você deduz os casos particulares, né? Aí teve um cientista, né, da lógica, o Karl Popper, que superou esses dois métodos, né? Então ele falou: olha, a indução é uma ilusão, não é possível você estudar caso a caso todas as coisas que acontecem no universo, né? Nem que você defina em universos mais restritos, né? É muito difícil você ficar trabalhando só com caso a caso, caso a caso.
E na dedução existe algum índice de intuição também, de subjetividade. Aí ele combinou, o que ele fez? Combinou os dois e fez esse novo método chamado método hipotético dedutivo, que é um método que a pessoa trabalha com as hipóteses, combinando as duas coisas. De um lado, uma observação cuidadosa de caso a caso, e mais a intuição, né, que é a intuição dedutiva, a intuição da visão geral, né? E aí ele formula postulados ou hipóteses. Depois ele verifica essas hipóteses através da experimentação, né? Então, eu vou ler na prática, como é que funciona isso? Eu vou ler meu relato da minha projeção e eu vou ter uma compreensão lógica, uma compreensão racional e também uma compreensão intuitiva. Eu vou juntar as duas e vou criar hipóteses. O que são hipóteses? São afirmações que vão direcionar a pesquisa. E essas afirmações, elas podem ser... elas servem para quê? Para você, em outras experiências projetivas, você ver se aquilo se repete, ver se está indo naquela direção. Se não estiver indo naquela direção, em qual direção que vai. Então, ao você fazer isso, você pode chegar a validar uma hipótese, ou você pode chegar a descartar aquela hipótese. Né? Então, pelo que eu tenho visto, os projetores eles têm trabalhado dessa forma. Né? Ele lê o registro, formula uma afirmação hipotética. Agora, vamos então, com o tempo, com o vagar, com o ir e vir no estudo, com outras projeções que vão se acrescentar, com um acúmulo de experiências, de conhecimento, você vai voltando no registro e vai vendo se aquela hipótese se sustenta até o ponto dela ser validada ou dela ser descartada. Então, esse seria o método hipotético dedutivo. E o método dialético é um método científico que ele parte de alguns princípios, né? Um deles é a unidade dos contrários. Ou seja, tudo apresenta aspectos contraditórios. Eu acho que esse método, ele também é usado aqui no estudo das projeções, porque existem muitos paradoxos na experiência extrafísica, existem muitas contradições, existe muito, olha, os dois lados da mesma moeda. Né? Então, quando você vai estudar uma coisa, você acaba entendendo algo sobre outra também. Né? Então, tem muito isso dessa tensão. Na enciclopédia, por exemplo, nos verbetes, isso se reflete na questão dos antagonismos. Né? Então, olha, quando você tem experiência extrafísica, você pode fazer um monte de antagonismos. Tem uma seção chamada paradoxologia. Né? Então, eu acho que aí você tem a presença de um exercício lógico dialético na projeção. Tá? Então, esse é um dos princípios do método dialético. O outro é a transformação das mudanças quantitativas em qualitativas. Né? Então, aí, você teve por exemplo, um exemplo bem prático, né, desse princípio. Você teve uma projeção em que você volitava até um determinado local. Aí aquela projeção se repetiu. Aí você esqueceu as duas. Aí levou 4, 5 anos, você teve outra. Depois você teve outra, depois você teve outra. Chega uma hora que você vai falar, poxa, eu tenho muita projeção desse tipo, com esse enredozinho. O que isso significa? Né? Aí você vai dar um salto. Né? Você juntou o quantitativo, ou seja, aquelas experiências, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chega uma hora que você começa a dar atenção a ela. Aí você fala, olha, eu vou fazer uma outra hipótese mais avançada. Por quê? Porque eu tenho respaldo quantitativo. Aí você faz aquela hipótese mais avançada e aí você está dando um salto qualitativo. Você já transformou aquele conhecimento ali numa outra coisa mais avançada. Né? Então, esse é um outro princípio do método dialético. E depois também, um outro princípio, que é o desenvolvimento
em espiral do conhecimento. Né? A gente tem a ideia da espiral evolutiva, que é o quê? Né, em determinados momentos de um processo qualquer, de desenvolvimento da pessoa, ou do estudo da pessoa, ou do estudo das projeções, que é o que a gente está trabalhando aqui nesse verbete, você vai passar por uma situação bem semelhante a uma situação que você passou antes. Né? Então, o método dialético ele também trabalha com isso. Né? Existe uma repetição em espiral de determinadas situações. Né? No processo evolutivo, né, a gente sabe que você pode voltar a situações bem parecidas com as que você viveu antes, e você pode ter uma tendência a repetir um comportamento muito parecido com o que você teve antes, se você não trabalhou aquilo, não melhorou, não resolveu, não superou. Né? Então, o método dialético ele tem um pouco também essa dimensão de dizer, olha, as coisas evoluem numa espiral. Né? À medida que vai desenvolvendo, vai aperfeiçoando. Mas tem determinados pontos que as coisas voltam. Então, eu acho que também, aí então a questão, né, que Pedro trabalha, das retrocognições, da seriaxialidade, tem alguma relação. Tudo a ver, sem dúvida. Então, aí você vê que, né, esse método, ele, né, embora muitas vezes os projetores não falem, olha, isso aqui é o dialético, mas, de uma certa forma, isso se incorpora Sim. na nossa forma de pensar, né? Exatamente. A gente está trabalhando, quando a gente vai pesquisar a história, né, a holobiografia, que a gente está sintetizando no curso Retrosenha, né, identificação da retrosenha pessoal. Então, como fazer? E uma das técnicas, uma das metodologias é exatamente essa, a pessoa começar a olhar o que se repete na vida, o que são, estou chamando de vetores, aquelas forças que a pessoa pode estar onde for, aquilo está sempre aparecendo, ela está sempre num contexto ligado, por exemplo, à marinha, ou a mar, ou a outra coisa, aquilo ela não sabe bem, mas ela não tem essa profissão. E aí a gente vai selecionando, faz um levantamento de muitas variáveis, de várias áreas da vida, tenta ver quais são as mais fortes e as mais repetitivas, e aí estabelecer esse processo qualitativo, quer dizer, de onde veio isso? Qual a história disso? A pessoa tem rapport com algum país, tem algum rapport com alguma época, entende? Aí a gente começa a tentar localizar isso na história, para ver se a gente consegue, enfim, sintetizar para a pessoa estudar aquilo e aí desencadear a retrocognição para chegar na personalidade consecutiva. Então eu lembrei bem disso, porque a gente vai dissecando vários fatos, ver quais são os mais ponderados, os mais fortes, e depois tenta estabelecer um processo mais de juntar, de explicar uma lei que a pessoa, não... Se eu tenho tanta coisa ocorrendo na minha vida desse aspecto, é porque isso deve vir de uma raiz específica lá. Então, é juntar as pontas nesse caso, né, da Seriex. Agora, em fatologia também, na terceira linha, página 1, poderia falar sobre a marcação de observações críticas? Ah, tá. Isso daí eu tirei do livro Projeciologia, né, do professor Valdo, que tem uma parte lá sobre projeciocrítica. Né? Então, eu li assim, bastante essa parte, para ver o que estava lá colocado em termos de coisas, né, avanços já feitos pela conscienciologia, né, pela projeciologia, pela ciência projeciologia. Então, uma das coisas, e também tem, se não me engano, nos 700 experimentos, também tem alguma menção a essa marcação de observações críticas, que é você trabalha, aí eu trabalho com registro. Você tem o registro, aí você vai marcar no registro, né, tem lá uma série de já... está faltando a palavrinha agora, mas de categorias isso, que podem ser encontradas, né, e que você coloca como uma anotação só as iniciais, né? Você coloca as iniciais ou na margem esquerda ou na margem direita do registro para marcar alguma coisa que você observou naquela leitura, naquela interpretação. Né? Então, por exemplo, você pode ler o relato da experiência e você, na primeira vez, você achou que estava tudo certo. Na segunda vez que você leu, você achou que aquilo ali era uma situação de assédio que você estava passando.
Aí você vai e marca lá, olha, a situação de assédio, né? Você pode fazer a sua própria codificação, mas já existe uma codificação que está colocada nesses livros, né? De 700 experiências no Projeciologia, que você pode também usar. Ela é bem completa. Ainda na fatologia, na quarta linha, poderia discorrer a respeito do estudo das dificuldades da projeção consciente e o onirismo superado? O estudo das dificuldades da projeção consciente tem a ver um pouco com isso que eu coloquei no início da minha fala, que é você conhecer as suas limitações, em termos de lucidez, em termos de projetabilidade mesmo, né? Então, é importante ter consciência daquilo que você já sabe fazer, que você é capaz de fazer, e daquilo que você ainda precisa melhorar, precisa avançar, né? Porque isso já vai dizer muito a respeito do conteúdo da sua vivência, né? Se você tem isso bem claro, bem definido, por exemplo, olha, eu nunca me projetei de mental soma, um exemplo, né? Então, uma lucidez extraordinária, provavelmente você nunca, uma lucidez acima dessa daqui do intrafísico, que a gente tem, provavelmente você nunca vivenciou. Então, uma coisa leva a outra, né? E aqui a importância de ter essa noção, né? Quanto mais clara, melhor. E aí o onirismo superado? E o onirismo superado é o seguinte, quando a consciência está muito mergulhada nas emoções, a maioria das experiências extrafísicas dela, elas são permeadas por por indefinições. Os sonhos, eles não são, é difícil você fazer interpretações daquilo, né? Provavelmente não são vivências, mas são impressões que se tem, são sentimentos diante de determinados morfopensenes, ou determinados pela própria emoção de alguma coisa que foi vivenciada pelo projetor durante o dia, né? Então, a leitura da projeção é mais difícil quando você está muito lastreado por emoção, e principalmente por emoção forte, né? A pessoa ainda tem muito pesadelo também, muito assédio, né? E ela vai lá interpretar o assédio. Mas, gente, quando você vê que é um assédio, você fala, não, deixa isso de lado, né? Quer dizer, isso aqui é para deixar de lado, não é para você ficar interpretando, analisando isso. Isso aqui é para você, olha, passou, foi um erro aí, né? Então, à medida que você vai se projetando, que você vai tendo mais racionalidade, que você vai, principalmente, controlando mais as emoções, né? Fazendo estudando e vivenciando e tendo uma holopensanização mais mental somática, né? Mais racional, mais fria, também tem a questão da maturidade, né? Eu digo que a minha experiência pessoal, a chegada na maturidade facilitou muito as coisas. Ajuda, né? Ajuda, diminui esse emocionalismo que às vezes a gente luta para controlar e é tão difícil, né? Meu caso aconteceu tarde mesmo, demorou. Para acalmar um pouco essa manifestação tão psicossomática, né? Isso agora dificulta as interpretações. Patologia, página 2, terceira linha. Poderia explicitar a autoimagem vista no espelho das projeções? Terceira linha, sim. A autoimagem vista no espelho das projeções é assim, quando você se projeta e você tem uma boa rememoração da experiência extrafísica, você pode se observar, né? Você traz muita informação a respeito de você mesmo, da sua manifestação, de como você estava lá. Então, você tem uma autoimagem de você extrafísica sua. Perfeito. É o espelho. E outra coisa, às vezes a gente percebe pares ainda não superados totalmente. É muito comum aquela pessoa que era fumante, deixou de fumar, e existem projeções que ele se vê fumando ainda, por exemplo. Então, tem esse processo de autoimagem mesmo. Na parafatologia, página 2, quinta linha, poderia abordar a atenção constante à dimensão extrafísica? Parafatologia, quinta linha. Quinta linha. Ah, tá. A atenção constante à dimensão extrafísica quando você começa a dar valor às projeções, a tendência é essa atenção, a atenção aumentar.
Né? Porque você começa a valorizar a sua experiência extrafísica, você começa a estudar, você começa a entender, você começa a relacionar com fatos e parafatos, intrafísicos e extrafísicos. Então, é uma coisa natural. Automaticamente você fica mais atento à multidimensionalidade, ao extrafísico, ao que pode estar acontecendo, né? Então, tanto isso é importante para você fazer uma boa análise progestiocrítica, quanto, quando você faz a análise, o fazer a análise estimula você a ter mais atenção também ao extrafísico. Perfeito. Ainda na parafatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Gostaria que aprofundasse a multiplicidade das formas de assistência extrafísica na TENEPS. Qual é a linha, por favor? Quarta linha de baixo para cima. De baixo para cima. A multiplicidade das formas de assistência extrafísica na TENEPS. Pronto. É que, quando a gente faz TENEPS, a gente fica 1 hora doando energias todos os dias, né? E você pode aproveitar aquele momento, é uma coisa que eu comecei a fazer, eu faço TENEPS há 4 anos. Quando a gente está ali doando as energias, a gente pode aproveitar também para tentar obter alguma informação do que está acontecendo no ambiente, através das energias, procurar fazer uma clarividência, né? Tentar enxergar de Mener, tentar obter alguma informação ali. E aí você consegue perceber né, às vezes, né, não é sempre, é raro até, em alguns casos, você conseguir essa percepção, né, dos amparadores trabalhando, por exemplo, né, na sua TENEPS. Aí você tem uma ideia de formas de assistência, e isso, dentro da minha experiência de 4 anos, mesmo sendo raro eu ter essa percepção, eu vejo que varia muito. Tem muito jeito que eles usam. Eles usam jeitos assim, parece que cada caso eles têm um leque enorme de coisa para fazer. Naquele caso, o outro caso já é outro leque enorme de coisa para fazer. Então, são muitas as formas, são milhares as formas. E aí, você faz a TENEPS, você ficou pensando naquilo que você percebeu, e depois você se projeta, você vai dormir e se projeta. Ou até você se projeta durante a TENEPS, que também é comum. Aí você tem uma experiência relacionada àquela assistência que está sendo dada. É isso aí. Aí você, então, pode ter contato e ver essa multiplicidade de formas de assistência extrafísica na TENEPS. E ajuda a desformatar, né? Porque às vezes a gente tem tendência a ter uma padronização, por exemplo, na assistência, e realmente isso aí ajuda a quebrar um pouco. Agora, em paradoxologia, por favor, na página 3, poderia expandir o paradoxo de a projeção breve poder proporcionar para conhecimento vasto? Pronto. Esse paradoxo é o seguinte, às vezes a lembrança, a rememoração que você tem da projeção é muito curta, é muito breve. Mas ali você viu, ou você percebeu alguma coisa tão importante que é como se fossem horas e horas, valeu por horas e horas e horas de experiência. Porque, por exemplo, se você vem estudando as projeções, já aconteceu comigo, eu venho estudando as projeções, venho estudando, de vez em quando acontece um fato que me leva a rememorar aquela projeção, a examinar novamente, a checar aquela hipótese que eu fiz. Aí um flash em que eu recebo uma informação que me ajuda a confirmar ou comprovar um monte de coisa que eu pensei, ou mesmo descartar um outro monte de coisa que eu pensei. Então, é um flash, é uma coisa tão pequena, que se valorizada, ela às vezes tem muita importância na interpretação das projeções. Também em paradoxologia, poderia ampliar o paradoxo de a projeção retromnemônica poder favorecer o avanço evolutivo? Paradoxologia é o outro, né? É o paradoxo segundo, de a projeção retromnemônica poder favorecer o avanço evolutivo. É um paradoxo, porque você tem uma projeção que leva você ao passado,
Mas esta projeção que levou você ao passado vai favorecer o seu avanço para o futuro, para a evolução, para frente. Então é um paradoxo. É comum isso. Pode falar. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Está muito bom. Obrigado. Aqui na página 2, em parapatologia, de baixo para cima, na 5ª linha, eu queria saber quais são as metodologias que você usa de acesso ao paracérebro também, e também a projeção crítica enquanto para-recurso da PROEX. Certo. Por gentileza. As metodologias de acesso ao paracérebro, elas existem técnicas já elaboradas, né, na Conscienciologia, pela ciência Conscienciologia. Eu, por exemplo, fiz um curso uma vez de dinâmicas parapsíquicas, que trabalhava com essa questão, né, da relação entre o cérebro e o paracérebro. Tinha toda uma série de técnicas, né, que você trabalhava isso. Eu, pessoalmente, no meu cotidiano, né, da minha análise das projeções, o que eu faço? Eu acho que a própria rememoração da projeção já é uma tentativa de... Né, porque aquilo ficou no paracérebro, mas quando você acordou, a tendência é apagar, você esquecer. Então, quando você rememora, você já está tendo acesso. Né, você já está tentando fazer um acesso, tentando manter, né, aquilo que o paracérebro, né, que você teve acesso no paracérebro, que agora você não tem mais. Então, todas as técnicas de rememoração projeciológica, por exemplo, uma que eu uso muito é quando eu acordo e vejo que eu tenho aquela lembrança, eu não me mexo. Eu fico quietinha e rebobinando tudo, voltando até o máximo que eu puder. E o lápis e o papel ali, eu vou anotando tudo aquilo. Então, acho que essa é uma das mais... Às vezes não é fácil, né? Porque tem as coisas do intrafísico, né? Alguém abriu a porta, tocou alguma coisa, o cachorro latiu, e você, né? Você se mexeu, acabou. Acontece isso comigo. Eu me mexi, pronto, esqueci tudo. Então, é tentar, né? Por isso que é tão importante, é uma coisa que eu não entendia no início e que hoje eu entendo melhor, a importância do espaço arrumadinho para você fazer a projeção, né? É essencial. Você tem um lugar otimizado, silencioso, né? Todo trabalhado. Do holopensene, você tem que criar aquele holopensene desde a vigília física anterior, né? Quer dizer, está no corpo ainda, mas aquilo você já está preparando, né? Para você sair, quando voltar também já está tudo engatilhado. Já está preparado para quando voltar naquele holopensene você já facilitar. Mas uma coisa bacana que você falou, que às vezes quando a gente mexe com o paracérebro, em geral a gente pensa em coisas muito avançadas. Mas da fisiologia é exatamente essa, são coisas simples que é você ficar quieto e repassar, você aumenta a chance de fazer esse download, esse processo do paracérebro. Parece uma técnica simples, mas não é paradoxal ela isso aí. Ela é muito legal. efetiva. No meu caso, ela é efetiva demais. Quer falar? Oi. Verbete. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Na página 1, fatologia, no final da 3ª linha. A detenção dos recessos projetivos. Você observou se isso estaria, de fato, ligado a algum momento mais difícil da sua vida, algum processo mais difícil? Sim, em geral é relacionado a isso. Processos intrafísicos que você... Tem até relação com isso que a gente acabou de falar. Você não pode dar atenção devida, e aí aquilo acaba desestimulando as experiências de projeção. Né? Então, em geral, a maioria dos recessos projetivos que eu tenho, eles estão relacionados a períodos de grande preocupação intrafísica, ou tem alguma coisa importante que eu preciso dar prioridade àquilo e a agenda está lotada, eu chego em casa correndo, eu não durmo no horário correto, eu estou num corre-corre, né? Aquilo ali, em geral, no meu caso, dificulta a rememoração. Pode ser até que eu estou me projetando, mas vai ser uma qualidade inferior da rememoração, do registro, da interpretação depois, né? Ou mesmo o recesso, né? Tem períodos mesmo que, olha, parece que eu não estou me projetando mais. O que está acontecendo? Não tem nada, é zero, não tem lembrança nenhuma. Isso pode acontecer também.
Em Pensenologia, página 1, terceira linha. Quais são as características e utilidades dos morfopensenes e criptopensenes? Terceira linha, morfopensenes e criticopensenes, né? Cripto, né? Crítico, tá no meu ela caso perguntou aqui. cripto. Criticopensenes, Tá certo. criticopensenidade. Bom, os morfopensenes, né, pela projeciologia, são formas que a gente percebe quando a gente está no extrafísico, né? A gente pode ir em ambientes que você tem toda uma paisagem, né, o ambiente ele é todo formado por esses morfopensenes, né? Você não está num local de fato, né, que é daquela forma, mas ele é produto de uma pensenização de consciências, né? Então ele adquire de fato aquelas formas. Hoje mesmo na mini tertúlia houve a discussão sobre a transfiguração, né? O psicossoma se transfigura. O pensamento da gente, né, em determinados estágios evolutivos, ou situações ou condições conscienciais que a gente pode estar criando universos totalmente morfopensantes. Às vezes o projetor vai nesse local e ele se depara com essas formas que são perceptíveis à paravisão, né? Então aí ele pode ficar pensando que aquilo é real ou que aquilo né, ele está num local daquela forma, quando na realidade não é o local daquela forma, é produto de uma produção consciencial das consciências que estão ali. Então a morfopensanidade vai por aí. E a crítica, né, a criticopensanidade, ela é a base do estudo projeciocrítico, né? O nome já está no título. Então, a base de tudo é a crítica, é a descrenciologia, é a autocrítica. Se você chegar e fizer meramente um estudo acumulativo das suas experiências projetivas, você corre o risco de não aprender muita coisa. Você precisa estar o tempo todo dialogando com aquilo, criticando, vendo, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Como é que eu me projetei? Eu fui cosmoético? Eu não fui? Eu quero ser melhor no extrafísico? Eu não quero? Olha, é muito mais pergunta, muito mais crítica do que propriamente você contar a historinha da projeção. Vai muito além disso. Então, a crítica ela é a base do trabalho. Nas páginas 4 e 5, no tópico análise, poderia aprofundar os itens 8 e 9? Primeiro, autoconsenso e o segundo, autoconsenso. Qual é a seção, perdão? Análise, mas é na página 5, número 8. Primeiro... tá, é aqui na argumentologia, né? Isso, número 8 aí da número listagem. 8. Não, é lá em primeiro, cima. autoconsenso. Isso, o primeiro e o segundo, ela perguntou. O primeiro e o segundo, autoconsenso. Pronto, porque aqui nesse item da argumentologia, né, eu estou desenvolvendo um pouco o procedimento da análise das hipóteses dentro do método hipotético dedutivo lá. Então, eu listei 10 itens em ordem cronológica, que são esses itens? São procedimentos úteis nas análises das projeções, né? Então, tem aí vários itens e chega no item que você está perguntando, que é o primeiro, autoconsenso. Então, depois que você fez o exame, contextualizou, formulou uma hipótese, examinou se aquela hipótese ela era válida ou se ela não era válida, estudou um pouco, fez cotejo com outras vivências, aí você dá para você já chegar numa primeira conclusão, né? Essa conclusão ela não é permanente, ela é provisória. Por isso que tem o segundo autoconsenso. Porque você vai voltar, vai estudar novamente, vai reexaminar e você vai ver se aquelas hipóteses que você formulou continuam válidas ou se elas têm que ser abandonadas, validadas, descartadas ou até reformuladas. Também pode. E aí, então, o procedimento é esse, né? Ele vai para o segundo consenso, depois vai para o terceiro, até o momento em que você dá lá o salto qualitativo e você já sabe bastante coisa sobre aquela experiência.
você está falando sobre o estudo, né, projeção-crítico, né? Primeiro a gente faz a projeciografia, né? Depois se faz a projeção-crítica, né? Então, o que seria mais ideal? Seria assim, você escrever e fazer a primeira análise, como você está fazendo, deixar em stand-by, depois fazer uma releitura e fazer esses pontos. E na fatologia, aqui na página 1, você fala na segunda linha sobre a pluralidade descrescente de interpretações possíveis. Poderia ser dado, então, várias interpretações para essa projeção crítica? Certo. Olha, depende muito. A análise é um exercício que você vai aperfeiçoando, né? Assim como a projetabilidade lúcida também é um exercício que você vai aperfeiçoando, a crítica, a projeciocrítica, eu noto que também é. Então, você vai começar fazendo estudos projeciocríticos em que você vai ser mais difícil, né? É como se você fosse andar de bicicleta pela primeira vez. Né? Aí eu estou dando o exemplo de uma atividade motora, né, manual, mas não é diferente a mental também, que é a análise. Você vai olhar aquilo e você vai falar, isso aqui é uma loucura total, eu não sei para onde que vai, né? Você faz uma leitura, você faz 2 leituras, aquilo ali não está conectando com nada, né? Tudo bem. Depois, numa segunda vez, você já vai notar que, olha, por exemplo, uma coisa que me deixa muito atilada, repetiu a experiência. Repetiu alguma coisa, né? Tem alguma coisa em comum naquela experiência primeira, que eu não estava conectando com nada, e uma que eu tive ontem. Isso aí já acende meu alerta vermelho. Fala, tem coisa aí, o que é? Né? Então, esse tipo de coisa vai acontecendo. E aí você tem que dar valor e você tem que estudar. Então, no começo, você não vai ter background ainda. Você não vai ter aquele acúmulo de projeções para você fazer isso. À medida que você vai anotando, que você vai registrando, rememorando, você começa a fazer um acúmulo, uma espécie de banco de dados das suas projeções. E aí vai ficando mais fácil, vai aparecendo mais, você vai tendo mais dados para você fazer comparações, aprofundamentos, para você fazer as críticas que precisa fazer. Né? Então, precisa ter muita paciência no início. Né? Como tudo isso que eu falei, andar de bicicleta, tal, projetar-se. Porque com o exercício de fazer, você vai melhorando, dominando. E o que você faz com aquelas projeções que você tem na sua memória, mas na hora você não anotou, não colocou o dia nem a hora, quando se passou? Como é que você faz? Eu aproveito essas projeções, mas eu fico mais desconfiada delas, porque a gente sabe que a memória ela vai sendo corroída, né, com o tempo. Né? Por isso que é muito importante a projeciografia. Né? Eu dou muito valor à projeciografia por causa disso, porque está lá do jeito que foi. E não é raro eu ter uma lembrança, por exemplo, tem um momento aqui no verbete que eu falo, é inevitável a gente guardar na memória as projeções mais significativas nossas. É muito comum isso, né? Mas, mesmo essas que são muito significativas e que você, de repente, acha que você lembra dela nos detalhes, quando você vai ler, não era bem assim. E você se surpreende. Você se surpreende mesmo. Ou tem coisa que você não lembrava, ou tem coisa interpretada diferente ou distorcida. Você né? distorce. É incrível, a gente distorce as coisas. Mas a análise não seria também uma interpretação que a pessoa faz depois da projeciografia? Mas ela faz várias, né? Faz várias, volta várias vezes naquele registro para fazer. E as hipóteses dentro disso, a interpretação, ela vai interpretar de um jeito, do outro, não vai só para um viés, né? E ali na parapatologia, de baixo para cima, na 8ª linha, você colocou o amparo extrafísico de função coadjuvante na projeciocrítica. A 8ª de baixo. Ah, sim, o amparo extrafísico de função coadjuvante na projeciocrítica, né? Olha, isso aí é fundamental, viu? Não dá para você fazer nessa área de projeção, de extrafisicalidade. É muito importante contar com os amparadores, né? Eles têm interesse que a gente desenvolva esse conhecimento. Eles estão lá para ajudar. Toda vez que eu fui fazer alguma coisa na área de projeção, né, eu senti
né, que apoio de alguma forma, né, algum sinal parapsíquico no sentido de ajudar. E na hora de fazer a análise da projeção não é diferente, você tem ajuda para fazer, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque você está aqui no restringimento intrafísico, você não tem noção do que, né, você esqueceu pelo caminho, sei lá, umas porcentagens da vivência, né? E às vezes o amparador ele tem uma visão mais ampla, né? E ele tem informações que são essenciais para você chegar às conclusões que você precisa chegar, ao entendimento, né, do que aconteceu no extrafísico. Então, é muito importante, é essencial, né, você procurar conectar com o amparo, fazer os exercícios, fazer estado vibracional antes de fazer o estudo projeciocrítico, né, procurar conectar com o amparo, desenvolver uma sinalética ainda melhor, né, porque você está lendo, você está estudando, e aí você pode, né, você pode perceber através da sinalética se você está indo para o lado certo na tua interpretação, se você não está, né? Então isso é possível acontecer, né? Não digo que acontece, né, no meu caso, por exemplo, não é uma coisa frequente o tempo todo, mas né, à medida que você vai desenvolvendo, você vai conseguindo pelo menos ter uma lucidez melhor, né, a respeito do que você está estudando. E eu acho que sem o amparo tem muita conclusão que não daria para tirar, sabe? Se você ficar só no extrafísico, só aqui, isso não daria. Precisa contar também muito com o parapsiquismo nessa hora. E você, ali na página 5, você colocou assim vários itens, mas você poderia assim falar de forma geral o item cotejo? O cotejo, né? O cotejo é, como eu estou colocando aqui, né? Para o projetor e a projetora, com certo nível de lucidez, as vivências conscientes ocorrem tanto na dimensão intrafísica quanto na extrafísica. E eu coloco então 10 cotejos possíveis de serem analisados. Esses cotejos têm a ver com como conectar os elementos, os indícios, os parafatos, e até sinais, palavras, imagens que eu vivencio na minha projeção. Como que eu vou fazer, como que eu vou encontrar uma lógica naquilo? Né, fazendo cotejos. Então, por exemplo... Dá o exemplo do 3 e do 10, por favor, que estão pedindo aqui, que você já... Pronto, já resolve essa parada. Isso, né? O número 3 é o evocaciológico, entre evocações e projeções. Então, por exemplo, você se projetou e você teve uma vivência de que você estava num local baratrosférico. Num local, assim, terroroso, tinha consciências assustadoras, de nível evolutivo que você está vendo que são baixos, que é baixo. Aí você não entendeu nada, porque você não tem nada a ver com isso, né? Não entendi, você ficou boiando na hora. Depois, com o passar do tempo, se você não é uma pessoa que registra bem as suas experiências intrafísicas, você lembra que antes de dormir você viu um filme de terror, você, às vezes, né, dependendo da sensibilidade, né, da pessoa, você viu uma cena, só uma cena. Você estava passando na frente da televisão, você viu aquela cena, você viu, você captou aquilo, você pegou a energia daquele negócio. E de noite você sonhou. Então, é evocação, né? Houve uma evocação. Aí, no caso que eu estou dizendo, passar na frente da televisão, não foi uma evocação, vamos dizer, consciente, que você quis, né, pela sua vontade. Então, por aí você tira que aquilo que você faz antes de se projetar é muito importante, pode definir uma projeção. Então, esse é o evocaciológico, né? Ou seja, fazer o cotejo, comparar, estudar, ligar na sua mente o que aconteceu no intrafísico e o que aconteceu no extrafísico, em termos de evocação. Era o terceiro e qual o outro? 10º, sinaleticológico.
é o cotejo entre sinais de amparadores extrafísicos e de outras consciências presentes. Então, quando a pessoa já desenvolveu uma sinalética, se ele conseguir segurar aquela informação, anotar, guardar e analisar, ele pode comparar os sinais que ele recebeu, se são de amparadores, se não são de amparadores, se são de assistidos, né? Se são de consciências que estavam lá presentes por alguma outra razão. Então, também esse cotejo dá muita informação para a gente entender o sentido das projeções. 4. Você poderia expandir um pouquinho sobre essas duas síndromes? As duas síndromes. Em sindromologia. Certo. Síndrome da autossubestimação parapsíquica. Essa foi uma síndrome de pessoas que têm experiências extrafísicas e elas não valorizam, né? E elas acham que elas não estão tendo, ou que aquelas coisas que elas estão tendo não são verdadeiras experiências extrafísicas. Ou seja, elas subestimam o próprio parapsiquismo. Né? Isso pode chegar a um grau tão grave que vira uma síndrome. Né? Então, a pessoa ela vai ter problema para interpretar as suas projeções. E a outra síndrome é a síndrome da apriorismose, que é fatal. Né? Não pode ter apriorismose para você fazer uma boa análise crítica das projeções. Porque se você já vai para a análise com ideias prontas, você está fechado. A projeção em si não vai trazer nada de novo. Né? E essa não é a forma mais, não é a forma mais adequada, né? Mais aconselhável. É melhor você ir bem aberto, né? Você ir assim, prestando atenção, valorizando o máximo aquela vivência, aquele momento, o que aconteceu, né? Para justamente receber daquela experiência o que ela traz de novo, o que ela traz de informação nova. E não chegar e dizer, eu já sei o que foi e não vou nem me aprofundar nisso, e aí você está entrando na apriorismose. Em sinergismologia, página 2, última linha, o sinergismo TENEPS profissional, rigor paraperceptivo. Poderia fazer um paralelo entre o tema do verbete, ou com o tema do verbete? Sinergismologia, né? TENEPS profissional, rigor paraperceptivo. É o seguinte, quando você vai, né, quando a gente começa a fazer TENEPS, a TENEPS ela tem um efeito, ela melhora as projeções. No meu caso aconteceu isso. Ela é um incremento, ela é por si só um incremento, né, de toda a experiência, de toda a lucidez extrafísica, de contato seu com o extrafísico. Ou seja, logicamente, quanto mais você vai desenvolvendo a sua TENEPS, quanto mais ela vai ficando profissional, mais você vai também desenvolvendo as suas parapercepções. Né? Porque na TENEPS, você, 1 hora por dia, 50 minutos, né, por dia, você doa energias, você procura fazer, né, um contato com a Dimener, com a dimensão extrafísica. Ou seja, é uma decorrência natural, né, que você vai melhorando, você vai ficando mais profissional. E eu acho que a grande contribuição da TENEPS é a assistência mesmo. Né? A assistência em si, a assistência extrafísica em si, ela é uma alavanca para a percepção muito forte. Então, quem quer melhorar para a percepção, fazer TENEPS também é uma coisa boa. Em polinomiologia, página 3, última linha, poderia expandir o polinômio autoconhecimento proexológico, seriexológico, paraprocedenciológico e intermissiológico? Poderia. São os autoconhecimentos que a gente pode obter com o estudo das projeções. Quanto mais a gente estuda nossas projeções, mais aumenta o nosso autoconhecimento, né? O nosso holoconhecimento, até eu diria, né? Que não é o autoconhecimento de você com sim intrafísica atuando nessa dimensão. É um conhecimento mais amplo, ou seja, você pode ter indicativos da sua ProEx, você pode ter indicativo da sua série X,
você pode ter retroprojeções, né? Você pode ter indicativos da sua paraprocedência nas projeções, e você pode ter indicativos da sua experiência no período intermissivo, se você, né, o que você fez no período intermissivo. Então, tudo isso que você pode chegar a tirar das projeções, de uma análise das projeções, indícios que você pode começar a pensar, né, em tudo isso a seu próprio respeito. Professora Lilian, a habilidade projetiva é cumulativa em relação às múltiplas vidas ou ela tem que ser novamente desenvolvida a cada vida? Eu acho que isso depende da consciência, deve variar de consciência para consciência. Uhum. Né? A pessoa já vem com aquela tendência, né? Mas a cada corpo ela tem que treinar aquele corpo e tal. Vai ser um pouco mais fácil se ela tiver experiência, mas acho que ela não vai fugir de fazer, ver, de treinar a projeção, ver como é que é. Se ela já teve aquilo em alguma vez, é muito difícil ela não voltar a ter de alguma forma. Isso, né? E isso explica muitos casos de pessoas, principalmente crianças, que têm muitas projeções, que saem muito do corpo. Aquilo às vezes não é habitual da família. Então vai ver lá atrás a criança já foi iniciada, já participou disso, já teve experiência nesse sentido, né? E outra pergunta também, como se dá a projeção com alto nível de materialização do psicossoma, que é o psicossoma lastreado? Eu sei, assim, pela TENEPS, eu sei que quando a gente se projeta com o psicossoma muito lastreado, em geral, você tem uma carga de energia da materialidade bem forte, maior, bem densa, maior, né? E que isso pode ser mais utilizado, né, na TENEPS, os amparadores utilizam. Agora, em projeção assistencial, de modo geral, que é o caso da própria TENEPS. Né? Agora, eu acho que para rememoração talvez seja mais difícil, mais né, difícil, Pedro? E a lucidez também mais difícil. E a difícil, lucidez mais difícil também. Você às vezes percebe como se a pessoa tivesse um pouco grogue, né? Ela fica, tem alguém te tutoriando ali, e aí depois que vamos dizer, aquele excesso de energia sai, você sente que doou, que houve aquele exaurimento positivo, aí a tendência é a gente acordar, né? A pessoa fica mais desperta. Então, se dá normalmente em um contexto assistencial, como você está falando. Às vezes pós-TENEPS ou durante a TENEPS, às vezes a pessoa sai com muita energia para ajudar naquele trabalho, continuar aquele trabalho. Né? Em binomiologia, página 3, penúltima linha. Poderia falar mais a respeito do binômio pensenização pesquisística para percepção imagética? Página 3. Quarta linha, né? Penúltima linha. Penúltima. Binômio pensenização pesquisística, percepção imagética. Né? É uma relação que existe entre uma forma de pensar, um holopensene, que o projetor pode criar, né, de estar, que é a crítica, que é a pesquisa, que é... Né, se você começa a fazer muita análise, estudar, ler e reler, e criar hipótese, fazer tudo isso que a gente está dizendo aqui, você começa a criar um holopensene, né? Crítico, pesquisístico, relativo às projeções. Quando você faz isso, esse holopensene pesquisístico, por si só, ele vai ajudar na percepção, na percepção imagética, nas imagens que você teve, que você rememorou das projeções. Então, tem uma relação, né, que eu quis externalizar aí nesse binômio. Em fatologia, sexta linha, poderia explanar a memorização inevitável das autoprojeções significativas? Pronto, a gente até já falou sobre isso aqui. Existem algumas projeções que são muito significativas, né? E a gente nunca esquece. Por exemplo, quando eu era pequena, eu devia ter uns 6 anos. Eu me lembro que eu tinha um sonho recorrente, né? Que era assim. Eu achava que quando eu dormia, vinha um monte de anõezinhos
me tiravam da minha cama, colocavam numa outra cama, não, tiravam da minha cama não, me levavam em cima da minha cama para fora de casa. Eu tinha certeza que isso acontecia. Só que, aí eu dizia, mas como que ninguém viu acontecendo isso na minha casa? Minha mãe não viu, meu pai não viu, como que ninguém viu? Ah, porque antes de todo mundo acordar, eles traziam você de volta para o seu quarto. Você ficava exatamente no mesmo lugar que você estava. Então, ninguém desconfiava. Né? É aquilo que eu estava comentando, né? Pode ser que ela está totalmente deformada já, por causa do tempo que passou, né? Na minha memória. Mas tem alguma coisa que eu não esqueço, né? E aí, quando você fala, olha, projeção, você começa a pensar, será que aquilo ali não era, né? Esse princípio, pelo menos, da projeção não estava ali? Sair, você sai, e antes de acordar, você volta. Isso. Será que isso não tem a ver com projeção, né? Às vezes mistura com uma conotação onírica que você falou, a semiconsciente, os anõezinhos, processo aquela de coisa, criança, às coisa vezes, de criança. com os anões, pode Pronto, ser mesmo. Outra coisa, ele pergunta aqui, como faço para ganhar ou adquirir o livro Desigualdades Sociais e Telenovelas? Ah, que bom, né? Muito obrigada por você se interessar, né, pelo livro e pelo tema. Você pode encontrar nas livrarias, na Livraria Cultura, eu sei que tem, foi distribuído para a Livraria Cultura, eu não sei se tem nas outras grandes livrarias, mas a editora Ana Blume, que é a editora que publicou o livro, ela fez um acordo com a Cultura, então é mais fácil você encomendar lá. Agora, fala um pouco dessa obra, que contexto foi, por que você escreveu, do que trata. Certo. Bom, eu sou formada em Sociologia, né, e trabalhei durante muito tempo na pós-graduação. Na pós-graduação é um setor, né, do trabalho universitário em que a gente faz pesquisa e a gente publica essas pesquisas. A gente orienta trabalhos, coordena grupos de pesquisa. E, desde a minha graduação, ou seja, desde o início dos meus estudos universitários, apesar de eu estar em Sociologia, eu tinha um pé muito forte na comunicação, e principalmente na comunicação. Então, eu não queria, em absoluto, iniciar um empreendimento de pesquisa que fosse desconectado daquilo que eu gostava, né? Então, eu comecei a trabalhar com Sociologia da Comunicação. Eu criei já tinha outros autores que trabalharam com isso, e eu, vamos dizer, dei uma continuidade a algo que já tinha sido começado antes, uma sub-área da Sociologia, que era a Sociologia da Comunicação. Então, esse livro, ele é dentro dessa perspectiva, né? É um livro sobre as telenovelas, porque as telenovelas são um fenômeno muito significativo na comunicação brasileira e também na sociedade brasileira. Até algum tempo atrás, quando a gente não tinha tanto acesso à televisão a cabo, né, como a gente tem hoje, as televisões abertas eram quase que aquilo que todo mundo podia né, assistir, né, até porque não era pago e tudo. Então, a audiência das telenovelas, principalmente nessa época que eu estava trabalhando, nos anos 80, nos anos 90, e até em 2000 também, era um negócio extraordinário na sociedade brasileira. Então, as pessoas paravam no último capítulo da novela. Quando tinha o último capítulo da novela, era equivalente ao jogo do Brasil na Copa do Mundo. Final de Copa. Era a mesma coisa. Né? Então, até quem não viu, sabia contar o que aconteceu. O Reutemann? Exatamente. Então, eu quis fazer um estudo sobre isso, que eu achava isso muito, assim, forte, né, diferente, estranho. Qual a importância desse fenômeno da comunicação para a sociedade, né? Então, o livro é uma reflexão sobre isso, né, mostrando que essas novelas são uma repetição de coisas que a gente, né, que a gente existem. Eu consigo detectar nesse livro determinadas matrizes das histórias que se repetem à infinidade, né? Inclusive, conversando com os autores, né, das novelas, ouvindo depoimentos, eles dizem isso. Eles dizem, olha,
as novelas podem mudar bastante, mas só perifericamente. Lógico, Porque a estrutura dela, que é aquilo exatamente, que comunica com as pessoas, que faz as pessoas ficarem ali, que prende as pessoas, que dialoga com as pessoas, isso não pode mudar. Porque se mudar, elas não vão mais assistir. Então, eu consegui detectar, eu gostei muito de fazer isso, porque eu consegui detectar algumas matrizes, né, que não mudam, é aquele esqueleto, né, aquela estrutura da telenovela que não muda o padrão. Então, no livro, a pessoa que lê vai ver isso. E fala só um pouco do outro. Você organizou cultura e classes sociais na perspectiva disposicionalista, né? Pronto, esse outro aí é um livro já dentro do trabalho de coordenação de outros pesquisadores. Então, eu coordenei essa publicação. Então, não é uma publicação pessoal minha, de uma pesquisa individual. Né? É uma coletânea. Então, tem artigos de vários pesquisadores, todos trabalhando com sociologia da comunicação, mas dentro de uma perspectiva teórica comum, que é o disposicionalismo, ou seja, tentando explicar os fenômenos comunicacionais através de como tanto o emissor das mensagens como o receptor, ele internalizou determinados hábitos lógicos, né, de pensar, de interpretar, de escrever. Então, isso aí também é bem interessante, quer dizer, acrescenta algo lá ao estudo das telenovelas. Quer falar? Voltando ao tema do verbete, na fatologia, na quinta linha, poderia ampliar, explicar melhor aí o que é a síntese horizontal das achegas? Certo. Bom, é porque, assim, no meu caso, eu não sei se isso acontece com todo mundo que estuda as projeções, no meu caso, eu começo a fazer lá os registros das projeções, né? E aí eu vivenciei e registrei. Principalmente hoje que a gente usa, as minhas projeções foram todas copiadas no computador. Principalmente hoje que a gente usa computador, você tem uma disposição vertical dos relatos. Ele está um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, que você vai rolando lá o mouse para você, né, à medida que você vai vendo os que estão embaixo, os de cima vão desaparecendo da sua vista. Então, chegou um determinado momento que eu precisei fazer uma síntese horizontal, que eu enxergasse tudo ao mesmo tempo, no plano assim. Então, na verdade, é o princípio dos gráficos, né, das planilhas. Aí, o que eu fiz? Eu sintetizei e fiz uma planilha que eu pudesse enxergar assim. Ou seja, nessa minha planilha tem a data da projeção, tem um nome que eu dou para a projeção, tem... aliás, tem uma descrição, né, sobre se aquilo foi uma projeção mesmo, se foi um sonho projetivo, né, que tipo técnico assim, que eu poderia dar. Depois tem uma outra coluna que tem a relação com os fatos. Depois tem hipotéticos, né, aí já começam as hipóteses. A relação com os fatos, a relação com outros parafatos, a sinalética que eu tive naquele dia. Né? Então, quando eu pego essa planilha, está tudo na minha frente, assim, fica mais fácil de comparar, de ir e vir, de trabalhar. Chegou um determinado momento que eu senti necessidade de fazer essa síntese horizontal. Ok. Professora Lili, em Fatologia, página 2, 7ª linha de baixo para cima, poderia comentar a renovação constante do arquivo pessoal de conclusões autopesquisísticas? Justamente, isso é feito dentro desse processo que a gente descreveu aqui, das hipóteses, dos estudos, da ida e volta, aqueles registros, né, você vai começando a fazer um acúmulo de autoconhecimento. Né, algumas daquelas hipóteses que você vai levantando, você acaba confirmando. Isso tem a ver com uma outra coisa que eu coloquei no verbete também, que é... Quanto mais você estuda um determinado parafato que aconteceu, vai diminuindo a possibilidade daquilo ter sido coisas muito diferentes. Aquilo vai reduzindo, né? As possibilidades vão reduzindo, porque você vai eliminando as hipóteses, né? e vai aderindo às hipóteses que são as que vão talvez ficar. Então, à medida que essas hipóteses vão sendo comprovadas por você vai tendo já um conhecimento um pouco mais sólido, né? E aí,
você vai acumulando aquilo. Aquilo você já pode considerar um conhecimento, porque ele é resultado de um processo. Ele não é uma coisa que veio do nada. Né? Tem determinadas... uma hipótese bem validada, bem estudada, que está resistindo ao tempo, ela já pode ser considerada um conhecimento seu. Então, aquilo ali você não precisa reverificar. Você já verificou. Página 4, em mitologia, você fala da mitoclastia. Poderia comentar? Página 4. Mitoclastia. Pronto, a mitoclastia eu vi não sei se foi uma tertúlia do professor Valdo, em que ele falou sobre isso. Né? Tem um verbete. Né? Era um verbete. Pronto. Mas eu vi assim a transmissão, né? Eu não li o texto. Em que havia um debate sobre a questão das comunidades extrafísicas serem baseadas em determinados mitos. Ou seja, que as consciências se reuniam em determinados pontos, né? Porque o meu interesse disso vem da questão da sociedade, né? Como é que é uma sociedade no extrafísico? O que liga as pessoas? O que faz que elas se reúnam, né? E uma das formas são esses mitos, mas aí são comunidades que não são muito avançadas, porque as sociedades mais avançadas, eu imagino que elas já não têm mais um lastro no mítico, né? Agora, talvez também muitos mitos, né, do passado, o processo da mitologia também nasceu em função do processo extrafísico, né? Vai lá, acessa uma realidade, vem com aquele filtro, e aí começa a achar que é assim, é assado, e começa os mitos nascendo. Aí recupera aquilo no intrafísico e reforça no intrafísico, né? Pode ser também. Mas então tem essa relação com os mitos aí, que na projeção você pode se deparar com isso. Em parafatologia, página 2, quinta linha, de baixo para cima, gostaria que comentasse as metodologias de acesso ao paracérebro. Você já comentou, mas vale a pena repetir. Tá. As metodologias de acesso ao paracérebro, né, são várias. Tem algumas que são gerais, tem outras que são mais específicas, né? Tem metodologias que a gente desenvolve a gente mesmo, né, que são pessoais nossas. Mas, entre as mais utilizadas por mim, estão as de rememoração. Essas técnicas, elas já existiam, né? Elas existem, elas foram descritas, né, no tratado Projeciologia, e você pode ter acesso através da leitura desse tratado. Okay. Pessoal, eu queria divulgar aqui a 11ª semana da Max ProEx, vai ocorrer de 14 a 22 de fevereiro de 2015, né, desse ano, na época do Carnaval. E dentro dessa semana vai ocorrer o 13º Balanço Existencial, 13ª edição, que vai pegar de 14 a 17 de fevereiro. Então, são vários casos, principalmente é interessante se avaliar, que são expostos lá, para a pessoa poder justamente fazer um cotejo também entre o caso dela, o balanço que ela faz nesse período da ProEx dela, e alguns casos que são expostos para ajudar nesse processo, nesse cotejo, nesse parâmetro. Então, comentando algum desses casos, a gente vai ter, por exemplo, a experiência no militarismo do professor Celso Fior. Isso vai ser às 6 horas do dia 14, já do primeiro dia do balanço. Então, ele vai comentar a escolha profissional adversa, reciclagens de posturas imaturas e o realinhamento proexológico. Vamos ter também no dia seguinte revoluções intraconscienciais com a professora Rosemary Salles, que vai contar a história dela na política, né? Então, teáticas da militância política de esquerda, o perfil conscienciométrico da personalidade revolucionária e a autossuperação da pensenidade partidarista. O professor João Paulo Costa vai falar da reciclagem da personalidade artística. Então, vai falar do contexto artístico familiar, profissional e mesológico, entendendo mais o Holopensene das artes, ele vai aprofundar características desse Holopensene e o ponto de virada na reciclagem da personalidade artística. Vamos ter a superação do vício com o professor Luiz Fernando Antunes, também da religião à conscienciologia com o professor Laurentino Afonso, e o talk show vai ser com a professora Sheila Ali,
E aqui eles estão comentando, o convidado é entrevistado pelos coordenadores com a participação da turma. A história de vida é utilizada para estudo de casos sobre a PROEX. Então, vale a pena, quem não conhece o caso da professora Sheila, vale a pena participar, é muito interessante em termos de reciclagem intra e existencial, intraconsciencial e existencial também. Já em abril vai ter a 4ª jornada de parapercepciologia e o 2º fórum das dinâmicas parapsíquicas. Também existem vários pesquisadores, são dezenas de pesquisadores que vão apresentar temas relacionados ao parapsiquismo e ao desenvolvimento do parapsiquismo com o processo aí das dinâmicas, inclusive envolvendo a Escola do Parapsiquismo e cursos de campo. Então, isso vai ocorrer aqui no CAE, que é uma parceria do CAEC com a CIP, de 3 a 5 de abril desse ano. E em julho, vale a pena também, principalmente quem é de fora, se quiser se programar, vai ter um curso inédito de imersão, que é o Campo Avançado de Auto-Mega-Euforização. Isso vai ser 24 a 26 de julho, no Hotel Mabu Interludium, com os Moacir Gonçalves e Everaldo Bergonzini. Então, vale a pena quem quiser desenvolver o parapsiquismo, essas últimas atividades aí são bem indicadas. Pode falar. Lília, eu cheguei bem tarde, não sei se você comentou isso, tá? Mas tudo bom. Eu vi que o seu verbete é bem... tá cheio de sinônimos de crítica, né? De criticidade. Eu queria saber, a pessoa que não é tão crítica, como que ela começa a ganhar esse gosto pela projeção crítica, né? E a segunda pergunta, eu queria assim, que você comentasse o fato de essas críticas ajudarem a pessoa a desenvolver uma maior lucidez extrafísica com o tempo. Certo. Olha, eu acho que para a questão da crítica, que ela é essencial em tudo, né, na conscienciologia em geral, é a questão do princípio, né, o princípio da descrença. Eu acho que esse princípio ele é essencial, né, ele tem que estar na base de tudo e mais ainda da projeção, que é uma experiência extrafísica, que você vai trazer informações que têm muitas formas de serem distorcidas, de serem minimizadas ou de serem né, cortadas, amputadas no momento que você entra, né, você volta ao corpo físico. Então, eu acho que, em primeiro lugar, levar o princípio da descrença para as projeções e para o estudo das projeções. Outra coisa que eu poderia dizer sobre isso é você tentar estudar um pouco sobre pesquisa, né? O que é pesquisa? O que é o método científico? Né? A humanidade foi se desenvolvendo lá no início, né, na antiguidade, as pessoas não trabalhavam com pesquisa. Como é que elas organizavam o mundo? Como é que elas pensavam a si mesmas, pensavam o mundo, né? De outra forma, né? De uma forma mitológica, a gente estava falando aqui, de uma forma religiosa, dogmática. Aí chega um determinado momento em que o desenvolvimento evolutivo, né, da humanidade, ela chega a criar uma coisa chamada método científico. Né? Esse método científico, ele prevê, ele traz uma série de procedimentos que são todos eles favoráveis à crítica, né? Ou seja, que vai criar um distanciamento entre a pessoa e aquilo que ela quer entender, aquilo que ela quer saber, né, sobre o mundo, sobre ela mesma. Então, é interessante também fazer alguma leitura sobre isso, né? Além da leitura sobre a autopesquisa dentro da conscienciologia, né? Você saber, olha, existe uma coisa que se chama pesquisa. Pesquisa não é você vivenciar as coisas sem uma reflexão. Né? Pesquisa é você, o tempo todo, colocar-se em dúvida, colocar em dúvida sua percepção, principalmente, gente, nas projeções. Né? Colocar o tempo todo aquilo em dúvida. Né? Refutar. Hipóteses de refutação. Foi isso mesmo. Né? Eu trouxe essa lembrança, eu memorizei isso, mas
E foi isso mesmo, em primeiro lugar? Reveja, foi isso mesmo? Será que eu não já distorci, já não está distorcido? Por quê? Né? Perguntar, inquirir, duvidar, testar, isso tem que ser constante. Agora, se a pessoa não tem, é importante ela procurar saber o que é pesquisa, o que é método científico, como que a gente começa a fazer uma abordagem mais distanciada das coisas, colocando a nossa visão em questão. Se você não colocar a visão em questão, você não vai aprender muita coisa. Tende a contaminar, né, o processo. Agora me conta uma coisa, como que você conheceu a Conscienciologia? Olha, foi assim, eu estava passando por um processo bem difícil, estava fazendo terapia. Foi em 2011, é isso que tem aqui? Ou foi? Não, isso foi em 2000 Foi no ano 2000 lá, foi no começo do milênio. Né? Eu estava numa crise assim, fortíssima, fazendo terapia. E aí, estava tendo eu contava os sonhos, a minha terapeuta era uma terapeuta um pouco mais aberta, que ela fazia tratamento com floral, admitia a acupuntura, algumas coisas assim, a existência das energias, fazia reiki. Eu cheguei a fazer curso de reiki também. E aí ela teve um dia que ela falou, olha, essas vivências que você tem aí, eu não sei trabalhar com isso, não, essa coisa extrafísica. É melhor você procurar uma pessoa que saiba. Chegou aquele ponto de esgotamento da terapia. E a razão era porque eu estava tendo experiência extrafísica. Então, essa terapeuta me falou, olha, existe uma espécie de escola de parapsiquismo, mas eles trabalham com projeção. Né? E eu, naquele momento lá, eu achava a projeção uma coisa muito estranha. Eu não, de cara, assim, não foi uma ficha que caiu. Né? Eu falava, eu acho estranho projeção, né? Dentro daquelas buscagens borboletas que a gente tem, né? Comecei, não, esoterismo, porque tem né? Estando em uma religião que já existe, eu confio mais, né? E tal. Então eu ia muito assim. Aí o que acontece? Eu fui procurar, mas quando eu fui procurar, fui a um centro, parece que, eu não sei direito se era um centro espírita ou se era uma coisa mais esotérica, que ela me indicou para ir, a minha terapeuta. Eu fui lá e eu tive, foi feito um trabalho, né? E quando foi de noite eu tive a minha primeira projeção, assim, muito lúcida. Que foi muito forte, aquela projeção inesquecível, muito forte. E aí, então, eu falei, agora eu tenho que procurar alguma coisa para entender isso, né? Então, em 2003, eu fiz o meu primeiro curso de Conscienciologia. A projeção foi em 2000, você viu, eu levei 3 anos para chegar na Conscienciologia ainda. Aí, em 2003, eu fiz o meu primeiro curso de Conscienciologia, que foi o CIP, lá em Recife, que na época era o IPC, hoje já é Intercamp, é outra instituição. E a partir daí eu fazia cursos anuais, porque eu estava muito ocupada, filho pequeno, casada, sem um lugar direito para morar, então toda a vida sendo organizada, eu ficava fazendo um curso por ano. Né? Aí em 2010 eu comecei a fazer a TENEPS, porque aí eu fui crescendo, eu fui conseguindo me organizar, legal, e dedicar um pouco mais de tempo aos estudos, né? E fui aumentando a frequência dos cursos também, em vez de fazer um por ano, eu fazia 2, fazia 3. Isso foi aumentando até eu começar a TENEPS, que foi em 2010. Tá. E nesse período que você foi para a França fazer pós-graduação e tal? Nesse período eu fui. Foi nesse período também? A TENEPS começou na França. A TENEPS começou em Lyon, quando eu estava lá fazendo pós-doutorado, em 2010. E você tem alguma hipótese, pesquisa alguma coisa de personalidade consecutiva? Eu tenho umas hipóteses aí, né? Assim, ainda bem iniciais, né? Que eu estou investigando, né? Porque dentro dessa metodologia que a gente está falando, tem algumas coisas que chamam atenção, né? O processo com a sociologia, com a França, com a ciência. Você escutou 5 minutos, já conectou tudo. Mas já está na experiência do trabalho, né? E como a coisa
pelo menos nasceu lá e tem muitos expoentes lá, em século XIX, o Littré teve uma participação também, de algum modo, então, e você está aqui em grupo, então, eu não sei, a gente conversou uma vez, mas você chegou a ver o parassociograma do Littré? Eu não comprei a revista naquele dia, que eu disse, eu vou comprar essa revista, né? Eu acabei não comprando a revista naquele dia e depois eu não achei mais. Então eu vou até fazer isso nessa minha visita agora, levar para analisar. Mas acho que não está publicado isso que eu estou te falando ainda, que é o mapa mesmo. Então, porque a crise não está aí, mas a gente poderia combinar de você olhar com calma, porque dentro dos grupos tem um grupo que é mais esse da sociologia. E aí ver dentro daquilo que você já conhece, ver se tem alguém que chama atenção, para a gente poder tentar, né? Quando eu soube que ia surgir essa IC de vocês, eu me interessei de imediato, né? Porque como eu estudo novela não é, né? É você estudar as personagens, as vidas, né, das pessoas. Tem alguma relação distante, mas tem. Mas pelo total. Gosto, né? Por que gostar disso, né? Então, tem vários pontos. Esses pontos que você levantou, eu já tinha levantado. E eu estou estudando, né? O que me chamou muita atenção foi o fato, entrar em contato com o Balzac, com a obra do Balzac, que foi justamente em 2010, quando eu comecei a fazer a TENEPS, que é um autor que a gente não fala muito dele no Brasil, né? Mas foi pela Conscienciologia, pelo estudo da professora Malo, também da Cris, né, que eu vi que vocês estavam fazendo um trabalho de estudo sobre o Cristo Espera por Ti. Aí eu comprei o livro, li, e comecei a ler a Comédia Humana, e surgiu a ideia de, quando eu voltei para o Brasil, de Lyon, propor uma pesquisa dentro da universidade nessa área, que está me ajudando muito a entrar no Holopensene do século XIX, entender o século XIX na França, por via da Comédia Humana, que é uma descrição perfeita, muito minuciosa, né, daquela época, do Holopensene da época, das pessoas que viveram naquela época. E eu estou conseguindo, assim, juntar alguns pontos, situar algumas pessoas que são pessoas-chave, sabe? É bom para você, mas está bem inicial ainda. Sim, mas é bom para você ir rememorando, porque é muito provável, partindo do pressuposto, né, tendo como hipótese que você participou daquela época, quando você faz essa leitura e quando você vai fazendo essa saturação, a tendência é de você rememorar mais, né? Você ter experiências ou pelo menos sincronicidades ou acontecimentos que vão te ajudar a lembrar. Até a própria projeção pode ter que você sair do corpo e ter acesso maior a uma experiência daquela, né? Mas não deve ser difícil de achar, porque é muito peculiar isso daí, né? Não, está muito, eu também acho. Está bem configurado, E esse interesse em história, de novela, de coisa de... Aí deve ter uma base de literatura também sua por trás. Agora, me diz uma coisa. Quando a gente tem esse Holopensene bem característico, né? No caso, século XIX, aquele momento histórico, é bem provável que aquela vida em que você se destaca, que o seu nome aparece, que você se torna uma pessoa conhecida, é mais provável que essa vida foi no 19 ou não necessariamente? Porque eu poderia estar lá, mas eu era uma pessoa totalmente desconhecida. Então não vou me achar. Mas não vou me achar. Não, mas às vezes você pode não se achar, mas você vai achar, às vezes, o grupo ali, sabe? Às vezes tem alguém que tem um nome famoso que ficou na história e você vendo vários nomes, você fala, não, acho que esse aqui eu tenho mais afinidade. Então você vai por ele, aí você pode achar, sei lá, um assessor, alguém, você vai por tentativa e erro, mas só de achar alguém, referência, que eu falo que é a referência retrocognitiva ou a consim-alvo retrocognitiva, que seria esse pesquisador, e aí você começar a estudar ali, isso aí já interessa. Já é o que importante, né? A partir dali já vai ficando mais fácil. Porque você encontra o grupo que você faz parte. E aí dentro daquilo você faz uma transposição para cá. Não, se eu participei, fui aquela pessoa, ou daquele grupo, ajudei, eu estava de algum modo relacionado com isso, o que eu faço com isso agora? Então a gente trabalhou com esse assunto,
teve esses sucessos, esses erros, teve as brigas, eventualmente, teve, enfim, tudo que puder estudar, e aí ver o que pode aplicar para cá, no sentido da conscienciologia. Então, que ver bom, que tem relação com aquilo que eu posso investir mais, por exemplo, o processo da crítica, a pergunta, por exemplo, da ciência, ajudar as pessoas enfim, coisas nesse sentido que a gente faz a transposição. E aí, eu acho que isso é até um paradoxo, porque normalmente é quando a gente vai lá, faz essa imersão, e é o paralelo com o verbete. Você faz, estuda, não sei se sou eu, não sei se será. Outra coisa, se teve mudança de gênero, tem que ver se era homem, se era mulher. Vai, faz a saturação, não chega muito à conclusão, só que é daquele grupo, mas faz essa transposição para cá e continua a vida, já com algum norte. Não, se eu fui ali, eu vou aqui. E então, quando a pessoa faz essa virada para a ProEx atual, em geral, ela consegue, às vezes, acessar. Ela tem uma retrocognição, porque ela sai daquele negócio que ela estava muito assoberbada, relaxa, continua tocando a vida, aí, às vezes, vem uma retrocognição, uma indicação, alguém fala uma coisa, você junta duas pontas que não tinha juntado ainda, e aí consegue ter, eventualmente, uma confirmação. Mas é uma pesquisa, normalmente, pelo menos, que a gente está fazendo na Consecutivos, que é uma coisa que demora, em geral. A pessoa tem que ir, tem que ter vivência, tem que ter calma. É muito comum também a pessoa já querer saber se é, se não é. Por isso que eu adorei isso que você comentou aqui, que eu falei, da autotolerância, né? Quanto à dúvida temporária. A pessoa tem que deixar essa dúvida. Por exemplo, às vezes ela põe a hipótese de ela ter sido fulano. Aí, se uma outra pessoa começa a estudar o fulano, ela já fica desanimada. Mas será que não sou eu? Entendeu? Não pode estar nisso. Pesquisa é pesquisa, então vamos caminhar. Né? Vamos isso eu acho essencial, porque a pessoa vai começar a criar um laço psicológico, psicossômico com uma pessoa que você não tem certeza se foi você. Exatamente. É perigoso demais, né? Perigoso, não pode. Muita desilusão, pode acontecer muita coisa. Então, tem que ter esse distanciamento, essa frieza, contribuir com os dados para a gente tentar, né, chegar na verdade, entre aspas, no fato em si, né? Ok? Mas, gente, queria agradecer a presença de vocês, principalmente da professora Lília. Muito obrigado, aos teletertulianos também e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Hoje teremos dois recados sobre o curso Cidadania Multidimensional, com Liliana da ACIPEC, Ateneu Serenológico, com Rosemary Victoriano. Olá, boa tarde. A ACIPEC Jundiaí convida todos para participar do curso Cidadania Multidimensional. Aborda os temas autodefesa bioenergética, projeção consciencial, autoevoluciologia, assistenciologia, reurbanologia. Esse curso tem início dia 14/3 em Jundiaí e dia 7/3 em Santa Rita do Passa Quatro. Maiores informações pelo telefone DDD 11 981449775, repetindo, DDD 11 981449775 com Tânia, ou então pelo site www.acipec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o segundo Ateneu Serenológico, que acontecerá no dia 7 de fevereiro, às 18h30 às 21h, aqui na holoteca do CAEC. O tema desse Ateneu será Serenologia e Ortopensenologia e será apresentado pela professora Dulce Dal. Esse evento acontece mensalmente, é promovido pela Serenos, a pré-IC da Serenologia, em parceria com a holoteca e CAEC. Não há necessidade de inscrições prévias, apenas que você compareça na holoteca no dia 7 de fevereiro, às 18h30. Estamos esperando por você. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete Medo de Dirigir, da especialidade Psicossomatologia, com o verbetógrafo André Lima.
Obrigado a todos e aguardaremos vocês para amanhã.